Dizem que toda mãe vê no marido da filha ou um salvador, ou um ladrão. Um salvador que levará sua menina para um mundo maravilhoso, onde ela será feliz, ou um ladrão que roubou a sua filha, o seu tempo, o seu amor. Quando Maria trouxe pela primeira vez o Rui para casa, a mãe dela não viu nem um nem outro. Viu um homem, cujo olhar guardava a brasa de um fogo que a filha, apesar do seu caráter angelical, podia, inadvertidamente, apagar com seu cuidado e a rotina do dia a dia. Ela era viúva há 10 anos, morava sozinha num apartamento antigo no centro de Braga, com tetos altos e soalho de madeira que ainda guardava as pegadas do seu pai. Não era daquelas mulheres que, depois dos 50, se transformam em avós sem forma, vestidas em roupões desbotados. Era professora de música, cuidava de si mesma, e a sua única fraqueza eram os perfumes franceses caros e os sapatos elegantes com salto médio e refinado. Seus dedos estavam habituados à frescura das teclas do piano, não ao peso das ferramentas. Ainda assim, dominava-as com mestria quando visitava o jovem casal na sua modesta casa em Guimarães. O primeiro encontro decidiu tudo. Maria andava atarefada na cozinha, preocupada com o bolo que poderia queimar enquanto a mãe recebia o genro na sala. Vestia um vestido de seda azul noite, fluido, que não apertava mas deixava adivinhar que ali vivia uma mulher para além da mãe. Sentou-se numa poltrona, cruzando as pernas de forma que o fino salto do sapato de verniz vislumbrava sob a bainha, mostrando uma ligeira sensualidade dentro dos limites do decoro. Rui entrou com um buquê para ela e um bolo para todos. Alto, ombros largos, cabelo curto e um queixo determinado. Estava nervoso, e isso notava-se nos músculos tensos da face. Esperava as perguntas habituais: onde trabalha, quanto ganha, onde vão morar. Ela simplesmente indicou o sofá em frente. Sente-se, Rui. A Maria já traz o chá. Gostava de chá com bergamota? Ele assentiu, surpreendido pela calma da mulher. Ela observava-o em silêncio enquanto ele olhava em redor da sala. As estantes com livros, o velho piano de cauda num canto, e finalmente pousou os olhos nas mãos dela, descansando no apoio da poltrona. Tens mãos fortes, disse-lhe baixinho, para que ele ouvisse. Não mãos de escritório, mas de alguém com garra. Ele encolheu-se, baixou o olhar para as próprias mãos, realmente vigorosas, com unhas curtas. Trabalhava como engenheiro numa fábrica local. Não era um trabalho sujo, mas também não era de escritório. Procuro manter a forma, murmurou ele. Correto. Um homem sem forma é como um piano sem cordas. Impressiona, mas não serve para nada. Ela captou seu olhar, não assustado ou submisso, mas interessado. Olhar de um homem que via não uma sogra, mas uma adversária. Ou melhor, um desafio interessante a resolver. Naquele instante, brilhou no seu olhar a brasa que ela tinha percebido imediatamente. Um fogo que a rotina poderia extinguir facilmente. Maria voltou com o chá, falou animadamente, e a tensão desvaneceu. Mas ela já sabia que aquele homem não era simples, e a curiosidade cresceu. Depois do casamento, tornou-se uma visitante frequente. Ia com desculpas para ajudar, trazia compotas caseiras, cuidava das flores na varanda. Maria estava feliz. Estava cansada do trabalho na escola. Rui passava o dia na fábrica. A vida deles parecia um fogo a apagar. Ainda havia calor, mas as faíscas tinham desaparecido. Um dia, apanhou-o sozinho. Maria fora visitar uma amiga, e ele chegará mais cedo do trabalho, sombrio como nuvem. Sentava-se na cozinha, olhando pela janela. Ela vestia um simples vestido de casa de viscose, chinelas nos pés descalços. Entrou silenciosamente, pôs no balcão um frasco de compota de cereja. Problemas? Perguntou, sentando-se em frente. Ele abanou a mão. Só coisas do trabalho. O chefe é um idiota. Chefes raramente são gênios, respondeu ela, abrindo o frasco. O aroma doce encheu a pequena cozinha. Gênios não mandam, criam. Quer chá com compota? Ele assentiu. Enquanto a chaleira fervia, ela observava-o. Cansaço lavava a máscara de educação e revelava algo selvagem. Ele olhava para as mãos dela enquanto ela espalhava a compota, e os pés descalços sob a mesa. Ela mexeu os dedos, mostrando o pedicure vermelho. Cereja. Tens uns pés bonitos, Dona Luzia, disse-lhe roucamente. Ela ergueu os olhos, sem malícia, apenas uma constatação artística. Obrigada, Rui. Faço questão que eles não esqueçam caminho até uma boa sapataria. Ele sorriu, e a tensão nos ombros aliviou um pouco. Beberam chá em silêncio. Um silêncio carregado de compreensão. Ela entendia sua fadiga, a raiva pelo chefe estúpido, a saudade de algo maior que aquela cozinha, jantar frio no frigorífico. E ele, imaginava ela. Compreendia que ela não era só a mãe da esposa. Era mulher. E começar o seu jogo, fino como fio de seda, tecendo uma teia. Não para prender, mas para sentir o tremor daquele que ainda guardava fogo. Maria, a filha da luz. Ela acreditava sinceramente no bem, na honestidade, no amor como um café na cama e séries a dois. Amava Rui com um amor calmo e acolhedor, como um cobertor quente num dia de chuva. Mas não via a tempestade nos olhos dele. Temia essa tempestade,
tentando sufocá-la com almofadas de conforto e rotina. Ela. Por outro lado, sempre amou a tempestade. Fascinava ao seu ozono, a sua imprevisibilidade, o seu poder. Via Rui como um homem de tempestade. Preso numa sala silenciosa. Celebraram o aniversário de Maria em Guimarães. Reuniram os mais próximos. Algumas amigas dela com os maridos, o colega de Rui. Ela chegou de manhã para ajudar na cozinha e à noite mudou de roupa. Vestia um vestido de veludo pesado, verde esmeralda profundo. Era formal, fechado, mangas compridas, mas com uma liberdade. Uma fenda alta na lateral, quase invisível quando estava em pé. Mas bastava um passo ou cruzar as pernas para mostrar a coxa até o meio da perna. Nos pés. Sapatos de camurça preta de salto fino. Imprático? Talvez. Mas ela não veio para descascar batatas. Rui viu-a quando saiu do quarto e congelou por um segundo, segurando uma garrafa de champanhe. O olhar dele percorreu o veludo e demorou-se nos sapatos. Notou aquele brilho de admiração misturado com algo mais. Com compreensão. Percebeu que ela não vestira aquilo para as amigas da filha. Sentaram-se ao lado um do outro. A noite decorreu com brindes, risos, histórias tolas. Maria brilhava, feliz e despreocupada. Entre ela e Rui estendia-se um fio invisível de tensão. Quase não falavam, mas trocavam olhares por cima das taças e pratos. Era o seu jogo, o seu diálogo silencioso. Quando todos se animaram num brinde aniversariante, ela inclinou-se ligeiramente e a fenda do vestido abriu-se um pouco mais. Rui viu. Engoliu em seco, e o seu pomo de Adão moveu-se. Ela fingiu ajeitar a guardanapo e voltou à posição, captando o olhar confuso e fixo dele. Mais tarde, quando os convidados foram fumar no terraço e Maria foi buscar o bolo à cozinha, ele ficou na sala. Alegando que ia mudar a música. Ela aproximou-se da janela, olhando para as luzes da cidade à noite. Um bom marido, Rui, disse baixinho, sem se virar. Maria, feliz contigo. Ele veio até ela. Ficou tão perto que sentiu o calor do corpo dele. E tu, como sabes o que ela precisa para ser feliz? A voz dele era rouca. Ela virou-se. Sou mãe dela. E também mulher. Sei que, por vezes, o maior desejo de uma mulher é a tranquilidade. Mas pergunto, será que um homem quer tranquilidade? Calou-se para que ele pensasse. Depois, como sem querer, passou os dedos pelo ombro dele, tirando um pó imaginário do casaco. As unhas, pintadas de vinho escuro, roçaram o pescoço dele por um instante. Ele parou, sem respirar. Nesse momento, ela era predadora que tocava presa só para sentir a reação. Ele não se afastou, aguentou, e nos olhos dele viu não medo, mas desafio. Aceitou as regras do jogo. A semana seguinte trouxe o clímax. Voltou a ir lá, desta vez sob o pretexto de ajudar a pendurar uma cortina nova na sala. Maria cuidava do filho do colega que estava doente e pediu a Rui para ajudar. Ele trouxe escada, e ela ficou na sala a passar-lhe ferramentas e a dar conselhos. Vestia uma saia lápis simples e uma fina camisola de cachemira que realçava a silhueta. Rui subiu a escada. Mãos fortes, costas tensas sob a camisa fina. Ela estava perto, segurando a escada fria. Segura a escada, Dona Luzia, está instável, pediu ele sem olhar. Ela abraçou o metal, as mãos muito próximas das pernas dele. Ergueu a cabeça e encontrou o olhar dele. O silêncio caiu, interrompido só pelo suave resfolegar da criança no quarto ao lado. Sapato é um Picasso, disse ela. Os meus favoritos. Para mulheres fortes. São para mulheres que ninguém esquece, completou ele, a voz trêmula. Naquele instante, percebeu que a teia estava feita. Ele não era mais uma vítima, era jogador. Desceu, pegou a chave de fendas dela, e os seus dedos envolveram os dela com mais força do que necessário. Um toque breve, mas que continha tudo: reconhecimento, desafio e promessa. A promessa de que a dança sobre brasas apenas começava, e nenhum dos dois queria parar, mesmo correndo o risco de queimar até ao fim. Depois desse silêncio na escada, o jogo mudou. Deixou de ser curiosidade para matar o tédio. Agora tinha um propósito. Embora ela tivesse medo de admiti-lo. O propósito não era roubar o marido da filha. Deus nos livre. Era ver o fogo dele, a tempestade dele em toda sua força. Tornou-se o espelho onde ele finalmente via não um engenheiro cansado, mas um homem. E quanto mais ele se via ali, mais visível ficava a fissura no frágil mundo de cristal que partilhava com Maria. Ela notava nos pequenos detalhes. Maria, a tagarelar ao telefone, queixava-se que Rui estava calado, fechado em si mesmo, que não reparava no novo penteado dela, que recusava o convite para ir ao lago no fim de semana por cansaço. A filha tentava curá-lo com doses extras de cuidado, fazia os bolos preferidos, comprava camisas novas. Era como tentar tapar uma rachadura com xarope. Só piorava. Ele afastava-se e ela agarrava-se a ele com pânico, sem perceber que um homem não se prende. Com ele, só se pode andar lado a lado ou voar. Desfecho veio numa noite chuvosa de outubro. Ela apareceu sem avisar, trazendo maçãs do pomar da amiga na aldeia. Rui abriu a porta. Bastou um olhar para o rosto pálido e tenso dele para saber. A tempestade tinha chegado. De dentro do apartamento ouviam-se soluços abafados de Maria. Cheguei na hora errada, murmurou ela, pronta para sair. Não. Entra, disse ele, com voz rouca. Talvez consigas falar com ela. A sala estava um caos.
não físico, mas emocional. Na mesa, 2 chávenas intactas com chá frio, testemunhas de uma conversa falhada. Maria sentava-se no sofá, abraçando-se, chorando como criança magoada. Eu só queria que passássemos a noite juntos, gritou ao vê-la. Ele foi para a sauna com os amigos. Os amigos são mais importantes que a família. Maria, estou cansado. Precisava de desabafar, respondeu Rui do corredor. Desabafa. Mas podes nem voltar. A voz dela quebrou. Ela colocou a cesta com maçãs no chão, aproximou-se da filha e acariciou-lhe a cabeça. Calma, minha querida. Vai lavar a cara, bebe água. Eu falo com Rui. Maria olhou desconfiada, mas obedeceu. Quando a porta do banho fechou, ela foi para a cozinha. Rui estava junto à janela, olhando para o asfalto molhado refletindo as luzes. Vestia uma t-shirt cinza simples, justa nos ombros largos. Não disse nada, apenas acendeu o fogo da chaleira e tirou do armário um maço de cigarros que escondia de Maria. Pôs na mesa com um isqueiro. Ele olhou-a surpreso. Não aprovo, mas agora parece melhor do que gritos, disse ela calma. Ele acendeu e tragou. Fundo. Ela sentou-se em frente. Vestia um suéter bege de gola alta e calças sóbrias. Era a imagem da calma e confiança. Não repreendeu nem o consolou. Falou com ele como igual. Ela não está zangada. Rui. Ela tem medo. Medo que vás embora por uma hora. Mas tem medo que vás embora para sempre. Que o mundo que ela construiu para ti seja pequeno demais. Ela sente a tua força. E isso assusta-a porque não sabe o que fazer com ela. Por isso tenta prender-te numa gaiola de cuidados e conforto, achando que assim é mais seguro. Ele ficou em silêncio, tenso. Cada palavra dela atingia o alvo. Ela não desculpava a filha nem o culpava. Explicava-os um ao outro, mostrando só compreensão. A dele. Que faço? Perguntou rouco, apagando o cigarro. Moá. Mas sufoco. Ela estendeu a mão e cobriu a dele. Gesto era maternal, de apoio, mas escondia algo mais. Os dedos dela frios e cuidados eram um contraste para o turbilhão de emoções. Às vezes, para não sufocar, basta um gole de ar fresco. Fala com ela, não como uma criança magoada, mas como mulher. Agora vou fazer chá. Chá Massadu. Acalma. Quando a mão fria dela cobriu a mão quente dele, a fissura no cristal tornou-se abismo. Ela deixou de ser só sogra. Passou a ser a única pessoa que o compreendia. A tentação deixou de ser jogo. Tornou-se necessidade. Um gole de ar fresco para ambos. Sabia que ele voltaria para esse ar depois daquela conversa. Pairou entre eles um silêncio não constrangedor, mas carregado de não ditos. Sabiam que haviam ultrapassado um limite sem retorno. Em público, com Maria, comportavam-se com mais cuidado que antes. Sem olhares desnecessários, sem toques casuais. A proximidade vivia nas pausas. No silêncio dele quando ela entrava. No olhar dele nas costas dela. A relação deles com Maria entrou numa fase calma antes da tempestade. Ele tornou-se mais atento, até carinhoso. Mas era um carinho de culpa. Maria florescia, achando que a crise passará. Mas ela via nos olhos dele a saudade. Ele fizera um pacto com a consciência, mas a alma ficará faminta. A vida tratou de dar o momento esperado e temido. No início de novembro, a amiga da escola convidou Maria para um aniversário em Vila Real, convencendo-a a levar o filho de 5 anos, Tiago, prometendo uma festa infantil grandiosa. Rui recusou-se a ir, alegando um projeto urgente na fábrica que precisava dele no fim de semana. Maria resmungou, mas estava contente por sair com as amigas. Na sexta-noite, ele levou-as à estação. O apartamento ficou vazio por 2 longos dias. No sábado, chovia. Uma chuva miudinha, fria, desesperançada, típica do Minho que transforma a cidade numa aquarela cinzenta. Ela estava em casa a organizar partituras quando o telefone tocou. O número dele fez o coração saltar. Dona Luzia. Olá. Desculpe incomodar. Olá, Rui. Aconteceu algo? A Maria ligou. Não, estão bem. Ligo por outro motivo. Rompeu um cano na arrecadação. Está a sair água quente. Cortei a água, mas lá está o seu mobiliário antigo. Referia-se a umas cadeiras velhas e um aparador que ela deixará lá após obras. Não sei o que salvar. Pode vir. Era uma desculpa, mal disfarçada. Ele podia resolver sozinho, mas era um sinal. Um chamado, e ela respondeu: estarei aí em 1 hora, disse, com voz calma como a superfície de um lago antes da tempestade. Não se apressou. Tomou banho, usou seu melhor creme com aroma de sândalo. Vestiu-se nem para salvar móveis. Calças justas pretas, que marcavam as ancas, e um fino sviater de angorá cor de café, suave ao toque. Botas altas de pele, salto grosso. Olhava para o espelho e via não a sogra que corria para ajudar, mas a mulher que ia para o encontro mais importante da vida. Quando ele abriu a porta, ambos entenderam tudo. Não havia inundação. No arrecadamento, apenas 2 baldes com água para disfarçar. No apartamento vazio, cada som ecoava. O clique da fechadura, o farfalhar do seu casaco pendurado, o taque-taque dos saltos no chão laminado. Ele não desvia o olhar. Havia desespero, desejo e decisão naqueles olhos. Quer chá? Perguntou rouco. Sim,
Respondeu ela ponto na cozinha. Ele mexia-se. Barulhava com a loiça ponto ela estava encostada à porta, observando, as costas fortes, os movimentos das mãos ponto silêncio era denso como mel ponto finalmente. Ele pôs uma chave na frente dela e sentou-se. Por que veio, Dona Luzia? Perguntou, olhando-a nos olhos. Sabia que não havia inundação. E por que ligaste tu, Rui? Retrucou com outra pergunta. Sabias que eu vinha ponto ele fechou os olhos, como se sentisse dor ponto abriu-os e olhou-a com tanta saudade que lhe faltou o ar. Não aguento mais, sufoco neste silêncio, nesta perfeição, neste amor que é uma prisão. Chego a casa e está tudo bem, demasiado bem, mas por dentro, vazio. Só quando estás aqui, quando olhas para mim, sinto que estou vivo, que respiro. Levantou-se, deu a volta à mesa e parou diante dela. Ela não recuou. Olhou para cima. Ele levantou lentamente a mão e tocou-lhe a face. A mão quente. Isto é loucura, sussurrou ela. Sim, concordou ele, mas é o único fôlego de ar que me resta. E beijou-a. Não como se beija um amante, com paixão e exigência. Beijou-a como quem morre de sede. Beija a água. Devagar, profundamente, com ternura desesperada. Naquele momento, tudo ruiu. Dever, decoro, medo, culpa. O mundo encolheu até aquele toque, o sabor dos lábios, o cheiro da chuva no cabelo. Ela respondeu, abraçando pelo pescoço, colando o corpo. Não foi queda. Foi voo. Assustador, proibido, mas o único possível para os dois. A manhã seguinte foi ruidosamente silenciosa. Acordaram numa casa vazia, e a realidade caiu-lhes como banho gelado. Já não era jogo nem dança sobre brasas. Era cinza. Tomaram café na cozinha onde ontem ruíra o seu mundo. Sem se olharem. Cada toque casual queimava de culpa. Ele era terno, mas na ternura havia pânico. Tocava-lhe o cabelo, o rosto, como se quisesse guardar a memória, confirmar que tudo fora real, e ao mesmo tempo apagar as marcas do crime. Ela foi embora muito antes de Maria voltar. Como uma ladra, olhando para as janelas. De volta ao seu apartamento em Braga, ficou horas debaixo do chuveiro. Mas a água não lavava a sensação das mãos dele na pele, nem o olhar desesperado na memória. Estava vazia. Feliz. Aquela mistura explosiva e venenosa dilacerava trair a filha, a única. E nunca se sentirá tão viva. No domingo à noite, como boa mãe e sogra, foi visitá-los para receber Maria e Tiago. O ambiente estava carregado de mentiras. Maria, descansada e feliz, tagarelava sobre a viagem e mostrava souvenirs da Bielorrússia. Tiago puxava-a para ver o novo carrinho. Ela e Rui encenavam uma peça. Ele, o marido amoroso. Ela, a sogra sábia. Quase não trocavam olhares, mas sentia a presença dele na sala. Eram cúmplices, ligados por um segredo doce e terrível. Mãe, hoje estás tão calada. Estás cansada? Perguntou Maria, pousando uma chávena diante dela. Deve ser o tempo. Forçou um sorriso. Rui olhou para ela por um segundo. Naquele olhar havia tudo. A chuva, o beijo, o pecado, e a pergunta sem resposta do que tinham feito. Ela acenou discretamente, pedindo-lhe para aguentar. A semana passou na névoa. Viviam numa corda bamba sobre o abismo. Cada telefonema da filha fazia o coração disparar. Pensava que ela sabia tudo, que ia dizer, mãe, eu sei. Mas ela falava de coisas do cotidiano, do resfriado do Tiago, dos planos para o Natal. E a inocência dela tornava tudo pior. Desfecho aconteceu no sábado seguinte. Sentavam-se na sala. Tiago brincava com um brinquedo no chão. Rui lia um livro, escondendo o rosto. Ela ajudava Maria a organizar as fotos da viagem no portátil. Era uma noite calma, quase idílica. Ai, olha como Tiago fez uma careta engraçada no museu, ria Maria, folheando as fotos. Aqui estamos na estação em Vila Real. Parou, olhando para uma imagem no ecrã. Estranha, não lembrava de a ter tirado. Ampliou a foto. Era escura, tremida, provavelmente acidental. O telefone tirou-a da mala ou bolso enquanto ela procurava algo. Mostrava só o forro do casaco e o canto de um documento. Mas no canto superior direito, brilhando na escuridão, via-se o ecrã do seu próprio telemóvel. E no ecrã estava aberta uma aplicação de localização que Rui lhe instalara para segurança, para saber onde ela e o filho estavam. No mapa, duas marcas, dois avatares. Um com a foto dela estava meio caminho entre Guimarães e Braga. Provavelmente no comboio. Outro, com a foto de Rui, estava no endereço de casa. Rui, olha, chamou Maria, ainda sem perceber. Deve ser um erro. O programa mostrava que ele estivera em casa no sábado, mas ele estava na fábrica num projeto, certo? O tempo parou. Ela deixou de respirar. Viu Rui virar-se devagar para eles. O rosto ficou branco como linho. Ele olhou para o ecrã, e o terror primitivo congelou nos olhos. Silenciou-se. Maria continuava a olhar para o ecrã. Expressão mudou devagar. Do espanto passou a suspeita. Depois a uma terrível intuição fria. Olhou do ponto de Rui para o endereço de casa, e, como guiada por força invisível, clicou na aba seguinte. Histórico de localizações. Abriu o perfil dela, e no ecrã apareceu outro mapa. Mapa dos movimentos dela naquele sábado. Uma linha vermelha fina ligava a casa dela em Braga à casa deles. O tempo mostrava que estivera lá durante o dia.
Saindo só tarde da noite. Duas marcas. Ele e ela. Ao mesmo tempo. Na mesma casa vazia. Maria levantou o olhar devagar. Não olhou para o marido. Olhou para ela. E nos olhos dela não havia lágrimas nem raiva. Só um vazio frio e cortante. Como se o seu mundo luminoso acabasse de partir em milhares de pedaços. O silêncio caiu pesado na sala, como uma neblina densa que engolia cada palavra não dita. Luzia sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões, enquanto Maria permanecia imóvel, os olhos fixos naquela imagem no ecrã que desvendara o segredo oculto. Rui tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A culpa e o medo misturavam-se no seu olhar, enquanto via a destruição que causará ali, naquele instante. Maria, a filha que sempre acreditara na bondade do marido, não sabia se chorava, gritava ou simplesmente se despedaçava por dentro. Luzia levantou-se lentamente, sentindo o peso de cada olhar dirigido a si. O vestido que usava naquela noite, um conjunto de seda preta com decote recatado e uma fenda lateral que deixava entrever a pele suave da coxa, parecia agora uma armadura frágil diante da tempestade que irrompia naquele lar. Os sapatos de salto médio, elegantes e discretos, faziam um som suave no soalho de madeira antiga, que acompanhava o ritmo tenso do coração dela. Ela caminhou até Maria, ajoelhou-se diante dela, tocando-lhe o rosto com dedos delicados, quase como se quisesse apagar a dor com a ternura. Mas sabia que não havia remédio fácil para aquilo que acabará de ser revelado. Minha querida, disse Luzia com voz calma, mas firme, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a liberdade. Maria olhou para a mãe, e algo mudou no seu olhar. Uma mistura de incredulidade, raiva e, talvez, uma centelha de esperança. O silêncio que antes os envolvia transformou-se num sussurro de possibilidades. Rui abaixou a cabeça, sentindo o peso do mundo desabar sobre si. Nessa noite, o lar que construíra com Maria desmoronava, e Luzia sabia que não podia voltar atrás. O jogo que começara como uma simples curiosidade tornará-se uma teia de segredos, paixões proibidas e consequências irreversíveis. Enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, como se o céu também chorasse por eles, Luzia fez um último gesto, um olhar intenso para Rui, um convite silencioso para enfrentar o que viesse, juntos ou separados. Mas no fundo, ela sabia que aquela não era uma história com finais simples. A brasa que acendera no olhar daquele homem não se apagaria tão facilmente, e o fogo que consumia aquela família ainda tinha muito para arder. O telefone tocou inesperadamente, quebrando o momento com um som cortante. Luzia olhou para o aparelho, hesitando. Quem seria a esta hora? E que novas chamas aquele toque traria para a já incendiada casa? O mistério permanecia, à espera de ser desvendado. A campainha do telefone soou novamente, mais insistente desta vez, ecoando pelo silêncio pesado da sala. Luzia ficou parada, o olhar fixo no aparelho que pulsava como um coração acelerado. Maria e Rui também ouviram, mas ninguém se moveu para atender. O som parecia um lembrete cruel de que, ali, nada mais seria como antes. Finalmente, Luzia estendeu a mão, os dedos trêmulos tocando o botão. Atendeu com um alô? Hesitante, a voz firme tentando esconder o turbilhão que sentia. Do outro lado, uma voz baixa e estranhamente familiar sussurrou: Luzia, precisamos conversar. É sobre o Rui. Ela engoliu em seco. Aquele nome, pronunciado com tanta urgência e mistério, fez o sangue gelar-lhe nas veias. Quem seria? Um amigo? Um inimigo? Ou alguém que sabia ainda mais do que eles? Enquanto a voz continuava, Luzia percebeu que estava prestes a mergulhar numa teia ainda mais profunda de segredos e mentiras. O que quer que viesse a seguir, prometia abalar os alicerces daquela família até o limite. Maria levantou o rosto. Os olhos ardiam com lágrimas contidas, mas também com uma curiosidade perigosa. Rui, por sua vez, apertava as mãos, como se tentasse segurar a própria alma. Luzia sentiu o vestido deslizar ligeiramente pelo seu corpo enquanto se movia para perto da janela, observando a noite chuvosa que parecia querer engolir o mundo. Os seus sapatos de salto médio deixavam marcas discretas no chão, o som abafado mas constante, como um ritmo de batida de coração acelerado. Naquele instante, soube que a tempestade que tinha vindo para ficar ainda não tinha revelado todas as suas cartas. E que, o que quer que estivesse prestes a ouvir, mudaria tudo de novo. O telefone continuava a vibrar na sua mão, enquanto o relógio na parede marcava as horas de uma noite que prometia ser longa e cheia de revelações. Luzia respirou fundo, preparando-se para o que viesse, consciente de que, dali em diante, nenhum deles seria o mesmo. E assim, entre o chiado da chuva e o som insistente do telefone, a verdadeira história começava. O silêncio que se seguiu ao último telefonema foi quase palpável, como se o próprio ar tivesse parado para ouvir o que estava por vir. Luzia desligou o telefone com cuidado, os dedos ainda tremendo, e voltou-se para Maria e Rui, que a observavam com olhares carregados de ansiedade e medo. Vestida com um elegante casaco de lã cinzenta que acentuava sua postura imponente,
Luzia sentou-se lentamente no sofá, cruzando as pernas com a mesma graça que tinha desde sempre. As suas botas de salto médio repousavam firmemente no chão, e o brilho suave dos seus olhos denunciava uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Quem era? Perguntou Maria, a voz embargada, quase um sussurro. Luzia hesitou um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Alguém que conhece o Rui muito bem. Alguém que sabe coisas que nós ainda não sabemos. Rui engoliu em seco, os olhos fixos no chão, e por um instante, parecia que o mundo esmagava. Luzia, se é sobre o que eu penso, não podemos fugir. Temos de enfrentar, disse ele, a voz carregada de resignação. Maria olhou para o marido, depois para a mãe, e sentiu uma mistura de dor e raiva crescer dentro de si. E o que vamos fazer? Como é que tudo isto acabou assim? Murmurou, lágrimas começando a escorrer pelas faces. Luzia levantou-se, caminhando até a janela. A chuva continuava a cair, mas lá fora, as luzes da cidade brilhavam como pequenas estrelas perdidas. O seu casaco de lã ondulou com o movimento, revelando o vestido de corte clássico que usava por baixo, realçando a sua figura esguia. Vamos descobrir a verdade. Não importa quão dura seja. Porque, no fim, só a verdade pode libertar-nos, declarou com firmeza. Rui aproximou-se, hesitante, e tocou a mão de Luzia. O contato foi breve, mas cheio de significado, um pacto silencioso de que, juntos, enfrentariam o que viesse. Maria, por sua vez, sentiu-se dividida entre a confiança na mãe e a dor da traição que agora parecia consumir a sua vida. As palavras já não lhe saíam, mas os seus olhos gritavam um pedido de ajuda que só Luzia parecia poder ouvir. Enquanto a noite avançava, a casa encheu-se de uma tensão quase elétrica. Cada som, cada sombra, parecia carregar um segredo por desvendar. E no meio daquele turbilhão, Luzia sabia que o próximo passo seria decisivo. Porque, às vezes, para salvar o que mais amamos, temos de encarar os nossos próprios demônios. E o mistério que começara com um olhar, uma fenda num vestido e um beijo roubado, estava longe de chegar ao fim. Pelo contrário, era apenas o prólogo de uma tempestade muito maior. A chuva lá fora intensificava-se, como se o céu quisesse lavar não só as ruas, mas também as almas daqueles que, naquela noite, tinham visto seu mundo partir-se em pedaços. O relógio marcava já quase meia-noite quando Luzia decidiu que era hora de buscar respostas. Envolta no seu casaco de lã cinzenta, com o vestido justo que delineava sua silhueta elegante, caminhou até a porta, pronta para enfrentar o desconhecido que aguardava para além daquele limiar. Os seus sapatos de salto médio ecoavam com firmeza pelo corredor, cada passo carregado de uma determinação silenciosa. Maria e Rui ficaram na sala, a tensão no ar quase palpável. Maria, com os olhos inchados de tanto chorar, vestia uma camisola de malha suave que deixava entrever a pele delicada dos seus ombros, um contraste com a força que tentava mostrar. Rui, de camisa desabotoada no colarinho, parecia um homem dilacerado entre o peso da culpa e o medo do futuro. Luzia abriu a porta e foi recebida por uma noite fria e chuvosa, o vento a brincar com as folhas secas espalhadas pelo chão. No meio da rua silenciosa, uma figura esperava, encapuzada, com a voz baixa e urgente. Luzia, o que descobri vai mudar tudo. Rui não é apenas um homem dividido entre duas mulheres, disse o desconhecido, puxando-a para um lado longe das luzes da rua. Ela franziu o sobrolho, o coração a acelerar, enquanto ele revelava segredos que iam muito além do que poderia imaginar. Palavras sobre negócios obscuros na fábrica, encontros secretos e uma vida dupla que nunca suspeitara. Por isso ele precisava daquela cortina nova, para esconder mais que janelas, acrescentou o homem com um sorriso sombrio. Luzia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A sua mente fervilhava com perguntas. Como poderia Rui, o homem que ela começara a conhecer, esconder tais sombras? Enquanto ouvia, um sorriso irônico escapou-lhe dos lábios. Engraçado, pensou. Quem diria que um engenheiro de Braga tinha mais segredos que os fados de Alfama. Voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos, o casaco a enrolar-se nos seus braços como um abraço protetor. Ao entrar, encontrou Maria sentada no sofá, os olhos fixos na porta. O que é que descobriste? Perguntou a filha, a voz trêmula. Luzia aproximou-se, o olhar firme, e respondeu que a tempestade que ameaça destruir-vos é maior do que pensávamos. Mas agora, finalmente, vamos enfrentar a verdade. E assim, com a noite ainda a sussurrar segredos pelas ruas molhadas de Braga, começava um novo capítulo naquela história de paixões, traições e redenção. Um capítulo em que cada personagem teria de escolher se seria vítima ou guerreiro. Mas no fundo, Luzia sabia. Algumas chamas não se apagam, apenas ardem mais intensas nas sombras. E o mistério continuava, prometendo revelar, a cada passo, um pouco mais do fogo que consumia aquela família.